Bom, pessoal, essa semana foi veiculado nas redes sociais, inclusive em todo tipo de mídia, até na televisão comum mesmo, né, uma soltura de uma cobra que aconteceu em Brasília, né, feito pelas autoridades policiais da região, né, mas uma soltura totalmente absurda, né? Por quê? Exatamente o que eu sempre falo. Eu acho que existem todos esses destacamentos de polícia militar ambiental, né, polícia militar rodoviária, a própria polícia militar, corpo de bombeiro, e eu acredito que esse pessoal esteja coberto de boas intenções e boa vontade. Só que, como a gente sempre diz, de boas intenções o inferno está cheio. Então, o que acontece, gente? Esse pessoal, exatamente por não ter conhecimento técnico, identificou de forma errada, dizendo, olha aqui, uma jiboia, achamos uma jiboia, vamos soltar a jiboia no mato ali? Vamos! Só que essa jiboia que eles acharam, na verdade, era uma piton indiana, né, cujo nome científico é Piton bivitatus, que é uma cobra que pode chegar a mais de 4 metros de comprimento, né, um animal que tem um potencial predador muito grande. Ok, então acharam uma piton, por desconhecimento técnico, identificaram erroneamente como fosse uma jiboia, e jiboia, como animal nacional, achou que na estrada, beleza, vou pegar ali, vou soltar no mato para não ser atropelada, estou fazendo um trabalho lindo. Só que, na verdade, como eu falei, a intenção foi muito boa, mas o trabalho foi totalmente errado, porque por identificarem errado a serpente, reintroduziram, ou melhor, soltaram no mato uma serpente alienígena, uma serpente exótica, que não é da nossa fauna, porque as pitons são, como eu falei, asiáticas, né? Então, olha que confusão, gente. Essa mesma espécie, a Piton bivitatus, há coisa de alguns anos, lá na Flórida, nos Estados Unidos, aconteceu um acidente, parece que foi um tornado ou um vendaval muito forte, que destruiu vários criadouros que tinham dessa serpente asiática comercial para o mercado pet, e essas serpentes se espalharam pelos Everglades ali, né? E realmente, depois de muito tempo, se estabeleceram, criando populações selvagens, criando problema e levando, inclusive, a extinção ou a diminuição populacional de uma forma absurda vários animais nativos lá dos Everglades, como os guaxinins, algumas espécies de roedores, como, né, vários ratos silvestres, levaram para assumir quase todas as espécies de lebre, estão acabando inclusive com os alligators, né, que são jacarés norte-americanos, porque essas pitons são generalistas, comem de tudo, são umas máquinas de predar, né, e esses animais realmente hoje se fixaram na Flórida como uma espécie residente e estão criando uma série de problemas ecológicos, principalmente dando cabo às espécies nativas. Ponto. Claro que essa piton que foi solta pela polícia militar de forma inadequada aqui no Brasil, na região de Brasília, no pleno Cerrado, um exemplar só dificilmente vai vir a causar um grande desequilíbrio ecológico. Tem algumas pessoas falando, mas se for uma fêmea ela pode estar ovada. Mas se for uma fêmea, ela pode reproduzir por partenogênese. Realmente, já houveram alguns casos de partenogênese, que a partenogênese é quando a fêmea reproduz vários clones, como ela não precisasse de macho, ela simplesmente se autofecunda depois de muito tempo e pode vir a gerar filhotes. Ok. Isso já aconteceu, inclusive, com sucuri. Para quem não sabe, no Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, né, lá em Niterói, existia uma grande sucuri chamada Rafaela. E a Rafaela parece que viveu 38 anos lá no Instituto Vital Brasil. E nessa época, inclusive a Rafaela foi atriz da primeira filmagem da novela Pantanal. Ela foi grande atriz, funcionou, trabalhou muito, né, como uma sucuri da novela e tal. E a Rafaela, mais de 30 anos, estava lá sozinha no Instituto Vital Brasil, e um dia apareceram 3 filhotes no recinto dela, ou seja, depois de tanto tempo ela conseguiu gerar filhotes. E já aconteceram casos isolados em outros zoológicos com outras espécies, inclusive com lagartos, como aconteceu, se eu não me engano, no Zoo de Londres, com o famoso dragão de Komodo. Eles tinham uma fêmea lá por séculos e, de repente, um dia ela fez uma postura e os ovos estavam férteis. Então acontecem realmente casos de partenogênese em algumas espécies de répteis. Não vamos dizer que vai acontecer especificamente com essa piton indiana que foi solta pela polícia militar lá em Brasília, no Cerrado. Não. Primeiro que o exemplar relativamente jovem, de 2 metros de comprimento. Podia estar fecundada? Até podia, se for uma fêmea. Mas é pouco provável. Enfim, o que é mais provável é que esse animal tenha fugido
da casa de alguma pessoa que mantinha ela como pet, por mais que a gente sabe que essa espécie não é legalmente comercializada como pet aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem muitas pelo Brasil e tem muita gente que tem esses animais, e não estou recriminando isso, vejam bem, o que eu estou falando é que o real, muita gente tem essas pitons. Como elas comem muito e crescem muito rápido, muitas vezes as pessoas se apavoram com o tamanho e acabam soltando. Ou mesmo, muitas vezes, esses animais não são nem soltos, mas eles fogem, porque são muito fortes. As pessoas, às vezes, subdimensionam os viveiros onde elas são mantidas e um dia elas conseguem romper a tela ou forçar a porta do viveiro e conseguem fugir. Eu não sei o que aconteceu para que essa piton tenha sido encontrada na beira de uma estrada no Cerrado, em Brasília, passeando livremente. O que acontece é que esse animal foi capturado na beira de uma estrada pela polícia militar, né? Não sei se foi a polícia militar mesmo ou a polícia militar ambiental, me desculpe, eu não lembro, não vi com detalhes, mas o que acontece é que as autoridades policiais soltaram esse animal no Cerrado como fosse uma jiboia. E sabe o que é mais louco, gente? Porque uma das alegações para que a gente não possa criar répteis exóticos no Brasil é exatamente essa, porque acusam que os terrariofilistas, né, ou os herpetocultores nacionais seriam incompetentes ou inconsequentes a ponto de soltar animais exóticos na natureza, criando grandes problemas ambientais. Mas vocês vejam que curioso, dessa vez quem criou o problema ambiental foi exatamente as autoridades policiais, que não poderiam estar fazendo isso, né? Então, exatamente essas pessoas que criaram o problema, ou seja, por conhecimento, por total falta de conhecimento a respeito da identificação de serpentes, soltaram uma espécie exótica, né? Uma espécie que não é do Brasil, no nosso Cerrado. Agora tem um monte de gente da Polícia Ambiental, até do coitado da galera do Zoológico de Brasília e vários outros técnicos estão envolvidos para tentar achar uma piton no meio do Cerrado, que não é uma coisa fácil. Os animais têm um colorido extremamente críptico, né? Se camuflam muito bem no ambiente, têm uma habilidade, são de hábitos noturnos, de dia geralmente se refugiam em uma toca ou um local assim, de difícil acesso. Então vai ser muito difícil encontrar esse animal, né? Mas sabe, gente, as introduções... Espera aí que eu vou pegar um jabuti que está derrubando o tripé aqui. Essa aqui, ó, essa é a Estela. Ela resolveu passar por cima do tripé onde está o celular. Bom, gente, aí o que acontece, né? Eu tenho muito medo dessas solturas indiscriminadas de animais apreendidos que são feitas pelas autoridades que não conhecem bem a fauna. Por exemplo, vocês querem ver alguma coisa interessante? Essa piton, como ela com certeza fugiu de algum cativeiro ou teve a sua vida de cativeiro, porque ela não é nativa daqui, ela com certeza pode sim estar carregando alguns patógenos no seu organismo que, se liberados em natureza, podem ser letais para as populações saudáveis de serpentes que vivem no mato. As jiboias, as sucuris, as salamantas, as mussuranas, as cobras verdes, as caninanas, as cobras d'água, enfim. Esses animais em cativeiro podem trazer algum tipo de patógeno que, se colocado em natureza, pode vir a contaminar as serpentes silvestres e com isso até dizimar esses animais, né? Então já tem um problema sanitário aí grave, né? O segundo é o problema dessa serpente realmente se adaptar e, se acontecer realmente dela, ou por partenogênese ou por já estar fecundada, ser uma fêmea no caso, fizer uma postura e conseguir com que a sua ninhada se desenvolva, pode virar sim uma espécie invasora que pode ter um potencial perigoso para o meio ambiente, porque são espécies muito grandes, muito vorazes e que são generalistas, se alimentam de quase todo tipo de presa. Porque tem algumas cobras que são específicas. Tem cobras que só comem peixes, tem cobras que só comem anfíbios, tem cobras que só comem lagartos, tem cobras que só comem outras cobras, tem cobras que só comem mamíferos. Mas no caso dessas grandes pitons, elas comem de tudo, qualquer tipo de mamífero, inclusive incluem na sua dieta alguns répteis grandes, como grandes lagartos e mesmo como crocodilianos, no caso, os nossos jacarés sul-americanos, que ela poderia predar com muita facilidade, aí sim virão um problema muito grande, né? Então tem o problema sanitário, de doenças, tem o problema da espécie se estabelecer e virar uma espécie invasora, né?
Mas o pior de tudo, que isso foi feito não pelos herpetocultores totalmente inconsequentes, não, pelas autoridades que não deveriam fazer esse tipo de cagada e estão fazendo. Mas isso aí, gente, é fácil de resolver. Essas pessoas deveriam incluir no seu quadro técnico, né, biólogos ou veterinários que tivessem conhecimento a respeito de animais silvestres e animais exóticos, que resolveria o problema. Mas hoje está tão fácil, né? Pô, todo mundo tem um celular, cara. Tira uma foto da cobra, se você não tem certeza, manda para algum especialista. Lá em Brasília, tem o Zoológico de Brasília, que tem grandes especialistas, né? Inclusive, eu tenho uma grande amiga lá, a Ana Raquel Farias, assim, que é uma grande veterinária, conhece muito de animais, ou seja, qualquer técnico do zoológico estaria habilitado. Polícia Ambiental pegou o bicho, não tem certeza? Manda a foto lá para a galera do zoológico, que eles iam identificar e falar, isso aí é um piton, não solta não, traz aqui para o zoo, esse bicho tem que ficar em cativeiro. Mas não, as pessoas se acham muito autossuficientes, se acham muito competentes e fazem esse tipo de bobagem, esse tipo de cagada, como a gente diz, né? Então, mais uma vez, eu digo, mas olha, cara, essas solturas são de arrepiar a coluna. Outro dia, eu estava vendo a Polícia Militar Ambiental, não vou nem dizer em que estado foi, não vou dizer que é no Paraná, porque fica mal, né? Então, assim, os caras fizeram uma grande apreensão de passeriformes, de um contrabandista de pássaros. Maravilha, tem que coibir mesmo o tráfico, tem que colocar esses caras na cadeia. Só que o que acontece? Esse cara que foi apreendido, esse traficante que estava cheio de aves, tinham mais de 300 aves na casa do cara, ele tinha aves do Brasil inteiro. Inclusive, ele tinha na sua coleção de animais apreendidos um número grande de gralhas cancã, a Cyanocorax cyanopogon. Esse animal é típico do Nordeste, você encontra esse bicho na região nordestina, tanto em Caatinga como em Matas, mas eles vivem no Nordeste. E as gralhas cancã são grandes predadoras de outros pássaros, inclusive, atacando seus ninhos, comendo seus ovos e seus filhotes. Lindo, né? O que eles fizeram com as gralhas cancã, junto com os canarinhos da terra, com os azulões, com os galos de Campina? Soltaram todos os animais numa área de Mata Atlântica lá do estado, lá do Paraná. Ou seja, introduziram uma espécie que não era da região, com grande potencial destruidor e predador, ou seja, mais uma grande cagada. Isso não pode ser feito. Soltaram um animal do Nordeste. E sabe o que é pior, gente? Esses animais, quando são capturados, são submetidos a um nível de estresse muito alto e um nível de desnutrição muito grande, ficam aprisionados em gaiolas pequenas e tal, acumulados um em cima do outro e tal. Esses animais também podem adquirir uma série de patógenos nessas gaiolas imundas, nesse ambiente infecto que eles ficam nesse período que estão na mão dos traficantes antes de serem vendidos. Esses animais não poderiam ser, de forma alguma, imediatamente soltos em natureza. Esses animais deveriam ir para um centro veterinário, fazer uma bateria de exames, só depois, sim, serem soltos nos seus locais de origem, né, nas suas regiões originais, né, mas sabendo que esses animais estão isentos de qualquer tipo de patógeno ou qualquer tipo de parasita ou doença que possa vir a ser letal se esses animais que forem soltos entrarem em contato com pássaros livres e aí contaminar esses pássaros livres e assim causando um grande problema sanitário, causando um grande problema, né, que pode vir a ser letal para uma série de populações de pássaros. E não sendo tão triste assim, mas talvez tão terrível, outro dia eu vi uma outra apreensão também feita pelas autoridades, né? E sendo soltos animais domésticos, como calopsitas, canários do reino, canários belga, né? Então, assim, é muito despreparo, é muita falta de conhecimento dos órgãos que deveriam, teoricamente, proteger a nossa fauna, estão fazendo cada vez cagadas maiores. Então, olha, tem biólogo aqui, tem biólogo pra caramba no Brasil, tem veterinário pra caramba no Brasil que mexe com animal silvestre. Por que vocês não incorporam na equipe de vocês um técnico desse para que não se repitam mais essas gafes ecológicas, esses absurdos, né, que podem ser, mais para frente, podem virar um grande problema, né? Então a gente reafirma sempre, para se fazer uma reintrodução de animais em natureza, primeiro esses animais têm que passar por um crivo veterinário e por uma bateria de exames para a gente ter certeza que esse animal não está carregando nenhum tipo de doença para o meio ambiente. Depois, nós temos que ter certeza da origem dessa espécie para soltá-la no ambiente onde ela deveria estar e não em ambientes onde ela nunca viveu.
no caso de espécies de outros estados, tipo, soltar uma espécie da Amazônia na Caatinga, soltar uma espécie da Caatinga na Mata Atlântica, coisas desse tipo, e também não se introduzir animais de fauna exótica, como a piton indiana, ou mesmo como a corn snake, que é uma cobra norte-americana, que com frequência a gente vê, né, as autoridades achando essas cobras que fugiram da casa de alguém e soltando em natureza como se estivesse fazendo um trabalho lindo. Na verdade, não é um trabalho lindo, é uma grande cagada, e isso não pode continuar a acontecer. Nós já estamos num momento onde o nosso ambiente está extremamente atacado, extremamente aviltado por desmatamentos, por queimadas, por poluição, enfim, que a gente não pode ter esse tipo de colaboração anti-natureza, que é a soltura desses animais em locais indevidos, ok? Então, gente, esse foi mais um recado assim que eu queria dar para vocês, né? A gente, às vezes, está coberto de boa intenção, mas a gente faz umas coisas muito erradas, né? E para que isso não aconteça, é só a gente se basear em conhecimento. Então, é o que eu falei, é tão simples hoje. Pô, galera da polícia, galera do corpo de bombeiro, polícia, galera da ambiental. Gente, o que custa? Se você não tem certeza que cobra é, fotografa essa cobra e manda para algum especialista, ou no Butantan, ou no Instituto Vital Brasil, ou mesmo para os zoológicos da sua cidade, que com certeza vão ter técnicos que vão conhecer os animais e vão poder orientar vocês de que forma é melhor proceder com aquele animal que foi apreendido ou que foi capturado. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu espero que não tenha sido um assunto tão pesado assim, mas é um assunto que aconteceu esses dias e a gente tem que dar um alerta, né? Porque a gente não precisa de pessoas desqualificadas, desculpe o termo, ou sem conhecimento técnico, fazendo esse tipo de besteira, já que nós temos tantos técnicos habilitados no Brasil que poderiam corrigir esse tipo de ato totalmente errado, né? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, tenham curtido esse vídeo. E aquele pedido de sempre, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, né? Dê aquele like, compartilhe, que é muito importante para o canal crescer e para a gente estar aqui quase todo dia fazendo um vídeo novo para vocês com informações bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É isso aí, até a próxima!